paz do Senhor a todos. Venho aqui para contar um pouquinho do meu deserto. Chamo Luzia, tenho 37 anos e estou no segundo deserto, irmãos. Tenho uma união estável de 21 anos, com 3 filhas. Então, meu casamento sempre foi um pouco conturbado, devido à minha desconfiança e um ciúmes doentio. Devido a isso, brigávamos muito, pois sempre tinha a minha desconfiança, irmãos. Em março de 2018, descobri que meu marido estava com uma OM. Ele já estava indo morar com ela. Irmãos, meu mundo desmoronou quando descobri. Então ele saiu de casa e foi morar com a mãe em cima da minha casa. Irmãos, eu não tinha noção de que estava no deserto. Fiquei sem saber como agir. Não tinha vontade de levantar da cama, nem das minhas filhas cuidava. Queria morrer. Não sabia como viver sem ele. Então comecei a pesquisar o que fazer para o marido voltar. Então consegui um canal e um grupo de WhatsApp. Aí comecei minha batalha. Fazia jejum, orava e depois de um mês consegui minha vitória. Ele voltou, mas fui surpreendida com uma mensagem da OM no celular dele. E peguei o número dela e liguei, falei um monte para ela. Falei porque ela queria estragar minha família. Aí ela falou que ele falou para ela que era solteiro. Irmãos, aí então eu sem sabedoria, mais uma vez, resolvi dar uma de amiga dela. Assim eu ficava falando com ela para ver se ela deixava meu marido. E assim aconteceu. Enfim, acabou o caso dele. Irmãos, confesso a vocês que jamais façam isso. Criar amizade com a OM. Irmãos, fiquei doente. Faltou pouco para me enlouquecer. Tive uma depressão e achei que nunca mais seria a mesma. Então, voltando, irmãos, o caso deles acabou. Aí consegui que ela voltasse para o ex-namorado dela. E ela me pediu perdão. Depois disso, bloqueei ela. Mas, irmãos, aí meu marido se arrependeu de tudo e passamos 6 meses bem. Eu na igreja, tentando ser melhor. Aí, irmão, ficamos por um ano bem. Depois, quando percebi, eu não orava mais. Já tinha saído da igreja. Irmãos, fiquei uma mulher doida. Tudo era meu marido. Só queria saber dele. Irmãos, eu brigava direto. Seguia ele, clonava o celular dele, instalava programa no celular dele para ver onde ele estava, só falava da OM para ele, vigiava ele, se ele estava online direto. Irmãos, eu parecia uma psicopata. Vivia a vida dele. Me tornei uma mulher mais rixosa que já vi. Irmãos, tinha medo dele fazer de novo. Então vivia mexendo no celular dele. E não achava nada, pois ele estava quieto. Irmãos, deixava o diabo me usar. Até que um certo dia resolvi me vingar do meu marido e da OM. Achava que estava certa. Até que um belo dia falei para mim, vou dar o troco para a OM. Agora que ela tá bem com o namorado dela. Irmãos, me envergonho muito disso e me arrependo até hoje. Irmãos, eu consegui o telefone do namorado dela e acabei tendo um envolvimento com ele. Devido a isso, ele terminou com ela e queria morar comigo. Irmãos, percebi que estava ficando sério e ele começou a me pressionar para largar meu marido e ficar com ele. Mas jamais eu ia fazer isso, porque eu tinha em mente
que era só uma vingança. Então resolvi dar um basta. Bloqueei ele e sumi da vida dele. Fiquei numa boa com meu marido. Achava que estava tudo bem, porque eu já tinha me vingado dele. Irmãos, quando foi no dia 6 de março de 2020, peguei o celular. Peguei o celular. Desculpa, irmão, é porque eu me perco. Peguei o celular dele e vi uma mensagem estranha de uma cliente dele. Aí, sem sabedoria, briguei, falei para ele sumir da minha vida. Ele foi, irmãos, pois já não aguentava mais. Então, irmãos, dia 6 de março, entrei no meu segundo deserto. Irmãos, ele foi para casa da mãe dele novamente e não levou as roupas dele. Aí sempre que precisava vinha pegar roupa. Até que um dia precisei sair, deixei minha filha dormindo e pedi para ele olhar. Irmãos, quando cheguei em casa ele tinha levado tudo dele. Deixou o guarda-roupa limpo. Irmãos, aí meu mundo caiu. Chorei tanto e lamentei tanto e culpava Deus. Aí, irmãos, de repente me dei conta por que eu estava passando pelo deserto. Por que Deus, isso de novo? Aí, irmãos, parei de questionar e resolvi voltar para os caminhos de Deus. Irmãos, Deus me mostrou tudo de errado que eu fiz e por que eu estava no meu segundo deserto. Irmãos, eu tive um encontro com Deus no profundo. Pedi perdão para Deus de coisas que fiz no passado e quando era criança. Irmãos, foi lindo. Deus me moldou. Então voltei a pesquisar novamente restauração de casamento. Achei o Guapo e o Walter. Irmãos, orava direto, fazia campanhas, orava na madrugada. Tinha dias que eu queria desistir, mas Deus me revelava: lute, não pare. Irmãos, meu marido só falava o necessário sobre o que estava faltando em casa para as nossas filhas. Então, resolvi aplicar o deixarei. Excluí ele de tudo, só deixei no WhatsApp. Passei a falar com Deus todas as horas do dia. Não fazia nada sem antes pedir permissão para Deus. E passando os dias e nada. Aí falava: Deus, se não for da sua vontade, eu paro de lutar pelo meu marido. Aí Deus me revelava com louvor aquele: não pare, ele está vendo, colheu todas as suas lágrimas. Aí eu acordava renovada, mas não era fácil. Acontecia as coisas que fazia desistir, mas logo eu voltava a lutar. E Deus sempre falando comigo, irmãos. Quando chegou junho, dia 6, fez 3 meses de deserto. Fiquei angustiada, pensando, muito tempo, ele já deve estar com alguém. Aí ficamos juntos, mas não passou daquilo. Aí, depois que ficamos juntos, pensei: poxa, ele vai voltar. Não, irmãos, nada. Aí, eu falando com minha mãe, ela me falou: filha, Deus manda te falar. Ele falou que teu marido vai voltar. Espere e crê. E Deus falou com toda a autoridade. Então, irmãos, me derramei em lágrimas. Aí minha mãe: teu marido. Minha mãe foi e falou: filha, teu marido vai voltar dia dos namorados. Então, irmãos, fiquei toda empolgada.
Chegou o dia dos namorados, nada aconteceu. Falei, Deus, vou desistir. Deus revela novamente em sonhos. Não desista. Pensei, se Deus falou para não desistir, vou continuar a lutar. Participei da vigília, dos clamores do gato. Aí uma semana depois do dia dos namorados, irmão, mandei uma mensagem para ele, falando que queria conversar com ele. Ele respondeu que sim, pois nunca me repudiou. Aí, irmãos, falei que ia seguir minha vida, que não ia ficar pedindo ele para conversar, e não queria ficar esperando ele. Aí conversa vai, acabamos ficando juntos. E desde então ficamos namorando. Íamos para festa, família, mas sempre como namorados, irmão. Nesse tempo juntos, percebi que Deus ouve nossas orações. Quando nós estávamos juntos, Ele falava para mim as coisas que pedia para Deus. Irmãos, Deus faz. Não vemos, por isso temos que crer. Então, irmão, depois que ficávamos juntos, eu voltava para casa e ficava me perguntando, Deus, por que esse homem não volta para casa? O que está faltando, Senhor? Aí eu falava, vou acabar desistindo. Estou cansada, já estou nessa de namorado. Vai fazer uns 2 meses. Irmãos, estava cansada. E Deus sempre falando comigo, lute. Aí, irmãos, certo dia eu resolvi. Certo dia, irmãos, minto, ele resolveu vir dormir em casa. Irmãos, confesso, foi difícil. Não consegui dormir, sem entender nada. Mas mesmo assim, só agradeci a Deus. E foi uma noite difícil, demorei a dormir. E quando o dia amanheceu, tomamos café e ele foi embora. Aí passei o dia questionando Deus. Ele foi embora, não trouxe as coisas dele, não voltou. Não estou entendendo. Assim eu falava. Aí, irmãos, depois desse dia eu falei para mim, chega, não quero mais. Parei de fazer o clamor, orava muito pouco, parei de falar e pedi meu casamento de volta. Falei, Deus, parei. Acho que não quero mais ele. Cansei. Vou viver minha vida. Passei uma semana, irmãos, descansado, sem pensar nele, sem pedir para o Senhor trazer. Aí depois dessa semana, voltei a orar, pedi para Deus fazer a vontade dele na minha vida. Então, irmãos, dia 6 de agosto, chegou. Confesso que fiquei triste, pensando, caramba, faz 5 meses que estou no deserto e nada. Quando foi à noite, mandei um texto para ele dizendo que 5 meses sem ele estava sendo difícil acordar sem ele. E etc. Ele me respondeu que me amava e que me amava para sempre. Aí fiquei me perguntando, caramba, o cara só fala isso e não volta. Aí, umas 9 horas da noite, ele chegou e falou, amor, vim jantar com você, tem janta? Respondi, tem sim. Tem sim. Sem entender nada, meio perdida. Fui, coloquei a janta na mesa e jantamos. E família, terminamos. Aí minha filha perguntou, pai, você vai dormir aqui? Ele não respondeu, foi pro quarto com ela. E fui também, irmãos. Aí ele brincou com ela e acabou dormindo. Pensei assim, irmãos, ele agora vai embora. Irmãos, não foi. Dormiu e eu sem entender, já pensando, amanhã cedo ele vai embora. De novo, mais uma vez vai embora. Mas, irmãos, como o Vapo fala,
É no de repente. É no de repente mesmo, irmãos. O milagre aconteceu, irmãos. Deus fez. Desde o dia 6 de agosto, meu marido voltou para casa, para a honra e glória do Senhor. Agradeço, irmãos, o guapo, que nunca me deixou desistir, com os clamores, e o Walter e os grupos de WhatsApp. Irmãos, confesso para vocês, é difícil, mas não desista, que no de repente o milagre acontece.